Obrigado ao Museu Berardo e ao Pedro Lapa em particular pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Acho muito feliz em rever as obras do Hélio nessa exposição que foi exibida em alguns lugares do Brasil e poder revê-la aqui em Lisboa. Bom, o que eu vou falar hoje aqui é a partir de um... Está funcionando? Tá. A partir de um evento do qual o Hélio Oiticica participou, já próximo ao final de sua vida, no dia 12 de novembro de 78, Hélio Oiticica, que viria a morrer em 1980, participou de um evento organizado pelo artista Ivaldo Granato, em São Paulo, um evento intitulado Mitos Vadios. Reunindo criadores de vários estados do país, a intenção desse evento era protestar coletivamente contra a realização da Bienal Latino-Americana, que estava então sendo realizada na cidade, naquele momento de ainda ditadura, de boicote de vários artistas aos eventos oficiais. Então, esse Mitos Vadios era um evento de protesto contra a realização desta Bienal Latino-Americana em São Paulo. E a ideia era que ficasse a critério de cada um dos artistas os meios e os procedimentos a serem usados nesse protesto. No texto release que Hélio Oiticica preparou para a sua intervenção, vocês sabem, vendo a exposição, que Hélio sempre escrevia e refletia sobre o que estava fazendo o tempo inteiro. Então, ele escreveu um texto, e muitas vezes, inclusive, pesquisando nos arquivos do projeto Hélio Oiticica, a gente percebe que os textos que saíam publicados na imprensa, assinados por alguns jornalistas, na verdade eram escritos pelo próprio Hélio, que já mandava tudo pronto para o jornalista, como se fosse o jornalista escrevendo. Ele mesmo já, para evitar erros de interpretação. Mas, enfim, nesse caso ele publicou e assinou um texto release sobre o evento, sobre o que iria apresentar nesse evento. Foi publicado no jornal Diário de São Paulo. E ele adiantava as ações que ele se propunha a realizar nesse evento Mitos Vadios, sob o título geral de Delírio Ambulatorium. Então, essas são as três ações que ele se propunha, basicamente. A primeira era caminhar pela periferia da área baldia, demarcada durante a duração da performance, caminhar to and fro sem linearidade, ambulatoriar, inventar coisas para fazer durante a caminhada. A segunda coisa era levar do Rio de Janeiro uma capa faixa de murim plastificado com cola vinílica para ser enrolada em corpos diversos. Procurar a pele preta ideal para o toque da faixa murim. Esta capa está ainda a ser feita. Claro, tem todo um elemento erótico aí que era sempre presente na obra do Hélio Oiticica, homoerótico. Em terceiro lugar, levar em sacos, ou talvez solucionando de outro modo, talvez nos containers de vinil de fotografias apanhadas em São Cristóvão, bairro do Rio, fragmentos tokens do Rio. Seria samples, quer dizer, amostras de asfalto da Avenida Presidente Vargas, que é a avenida onde desfilavam as escolas de samba na época, terra do Morro da Mangueira, água da Praia de Ipanema e pequenos objetos de bazares da Rua Larga, que é uma antiga rua no Rio de Janeiro que liga alguns morros à região central da cidade. Então, todos levar esses que é chamado de fragmentos tokens, né, esses pedacinhos da cidade para esse evento. Bom, no dia do evento, a participação de Hélio Oiticica, o fato é que ela não seguiu o roteiro previsto nos itens B e C desse texto release, ainda que houvesse trazido com ele, do Rio de Janeiro, os elementos para realizá-los. Em vez disso, ele realizou uma performance nas imediações do lugar marcado para a realização de Mitos Vadios, que era um estacionamento de automóveis perto, na Rua Augusta, próximo da Avenida Paulista, que é o centro financeiro, né, da cidade de São Paulo. E mesmo que houvesse alguma semelhança com que ele descrevia no texto A do texto release, que é esse andar, esse caminhar em volta do lugar do evento, ele se concentrou só no terreno, ele não fez o que ele propunha, que era
ambulatoriar pela periferia, andar pela periferia do lugar, contrariando assim o que ele tinha anunciado. Bom, o Ali Salomão, que era poeta e amigo próximo do Hélio de Sica, dá o testemunho do que ocorreu naquele dia. O Ali diz: Hélio surge demencial, imantado pela reverberação de uma aparência de bacante, dançando, girando, uma mênade enlouquecida. Estou possuído, gargalhava das obras de arte expostas ao redor pelos outros artistas. Balançava, blusa com a imagem dos Rolling Stones, blusão com a estampa do Jimi Hendrix, maquiagem carregada de amor, ator de teatro japonês fazendo papéis femininos, salto plataforma prateado, sério nunca, a performance era chalaça com a pretensa seriedade dos artistas comprometidos com o mercado de arte. Insurrecto, sistemático e sagaz, frenético, para lá e para cá, rodopiava com muita naturalidade, evitando sempre tornar o espaço baldio em palco. Esse foi o Ali Salomão, depoimento dele sobre o evento. Hélio de Sica, contudo, não parece ter ficado em nada satisfeito com a participação no evento, com a sua participação no evento. Embora houvesse pretendido fazer algo realmente significativo, como ele disse, para a ocasião, algum tempo depois, confessa numa carta a uma jornalista não ter alcançado seu objetivo, considerando mais relevante para o que ele buscava com o transbordamento de sua obra, ou como ele preferia chamar, do seu programa, né? Com o transbordamento de sua obra para ambientes de rua, ações públicas e coletivas que ele havia realizado no passado, ainda em finais da década de 60, ou que viria a fazer em seguida, depois desse evento Mitos Vadios. Então, a despeito desse suposto fracasso, tanto a performance que ele fez no Mitos Vadios, quanto o seu texto release, mesmo que aparentemente pouco articulados em seus conteúdos, eles são importantes para compreender a participação de Hélio de Sica em Mitos Vadios como o desaguar sintético de questões desenvolvidas ao longo de vários anos de sua trajetória, além de explicitar, na minha opinião, o corpo de ideias que animava o que ele chamava o seu estado de invenção naquela época, que foi estancado por sua morte súbita e prematura em março de 1980, quando ele tinha somente 42 anos de idade. Bom, o que de início chama atenção no texto release, que antecedeu a performance, é o fato de ser somente nesta peça escrita que Hélio de Sica faz a primeira referência formal ao termo delirium ambulatorium, embora a prática de deambular estivesse no centro da vida e do trabalho do artista desde quase o seu início. Em uma entrevista concedida no mesmo mês em que o evento Mitos Vadios foi realizado, Hélio de Sica relata que já a partir dos 13 anos de idade, ainda inícios da década de 50, passou a explorar as mais diversas localidades do Rio de Janeiro, em particular, as partes da cidade que escapavam às normas usuais de regulação de corpos, tais como a zona boêmia da Lapa e a região onde mais se concentravam casas de prostituição na cidade, conhecida por Mangue. E é já em finais da década de 60 que a expressão delírio ambulatorium começa a aparecer em correspondências trocadas com amigos, por exemplo, em cartas com Lygia Clark. De vez em quando aparece essa expressão, ele dizendo que passou a noite em delírio ambulatorium, pensando na vida, enfim. E também há um depoimento da Lígia Pape, onde ela fala que ela também gostava de passear pela cidade com seu carro à noite, e ela dizia que isso é que o Hélio de Sica chama de delírio ambulatório, isso ainda nos anos 60. Então, mas apesar disso, é a primeira vez que o termo aparece por escrito, de uma maneira formal, é nesse texto release para o evento Mitos Vadios. Ele só começa a ser mencionado com mais frequência somente nas anotações e nas cartas que coincidem com a sua volta definitiva ao Rio de Janeiro, após longa temporada passada em Nova York, entre dezembro de 70 e fevereiro de 78. Aí sim, apesar de ser essa a primeira vez que ele publica formalmente o termo, a partir de 78 é frequente encontrar nas cartas dele, ou nas anotações dele nos cadernos, o termo delírio ambulatório. É algo que realmente estava na cabeça dele o tempo todo neste momento. Bom, as constantes andanças pela cidade
em busca por ambientes desprovidos do moralismo e do intelectualismo do seu meio de origem, em fuga desse ambiente moralista, termina por levar o artista a descobrir, em inícios da década de 60, o Morro da Mangueira, que passa a frequentar com assiduidade quase diária. Em pouco tempo, integra-se à comunidade da escola de samba daquele bairro, torna-se exímio passista e desfila como um dos seus destaques nos carnavais cariocas de 1965 a 1968. E é no contexto dessa vivência intensa e transformadora que Hélio Oiticica relabora o sentido de várias de suas invenções, que num desdobrar acelerado a partir do final dos anos 50, buscavam explicitar o caráter estruturante da cor na vida comum, dando-lhe concretude objetual e libertando-a do plano, tais como os trabalhos que vocês podem ver aqui na exposição, como os núcleos, esse é o grande núcleo, os penetráveis, esse penetrável está aqui na exposição também, e os bólides. Então, vocês também têm vários exemplos aqui na exposição dos bólides. Então, a partir dessa vivência dele na Mangueira, ele começa a revisitar esses trabalhos que ele tinha feito a partir do final dos anos 1960, né? Revisitar e ressignificar esses trabalhos. E o ponto crucial para esse processo de ressignificação dessa produção pretérita que ele já tinha feito é a invenção do parangolé, em 1964. Inicialmente, o termo parangolé designava apenas um conjunto de trabalhos. Os trabalhos como o parangolé estandarte, né, como vocês estão vendo aí, nessa outra foto também. O parangolé tenda, que é essa estrutura de madeira com esses panos também, esses objetos cotidianos. E os mais famosos, as parangolés capa, né, que deveriam ser carregados ou vestidos em situações diversas de movimento corporal para que existissem como os trabalhos. O parangolé lá pendurado não é nada. O parangolé só se transforma em trabalho quando ele é vestido pela pessoa, ele é usado, ele é movimentado e que o corpo, de alguma maneira, se torna a obra e a obra se torna o corpo. Não existe de maneiras separadas. Então, o corpo não serviria aqui no parangolé como um mero suporte animado do trabalho. Não é simplesmente que o corpo serve como suporte para o trabalho. Tratava-se de promover a incorporação do corpo na obra e a incorporação da obra no corpo. De modo que aquele que era antes mero espectador de uma criação artística, né, se tornava, por um processo de incorporação do trabalho, um participante ativo e indissociável dele. Fundamental para esse entendimento foi a descoberta da dança, por meio da presença do samba na Mangueira, como um elemento descondicionador de códigos reguladores inscritos nos corpos, e como contraponto ao que ele chamava de excessiva intelectualização dos procedimentos artísticos. Então a dança passa a ter um caráter fundamental no trabalho do Hélio Oiticica e informa a criação dos parangolés. Por meio do uso das capas parangolés, o samba dançado nos morros foi inscrito no campo artístico, subvertendo de modo inédito separações arbitrárias entre formas distintas de arte e também hierarquias entre o que se supunha ser alta e baixa culturas. Foi, ademais, essa capacidade de o parangolé desmanchar e baralhar os limites que separam aquilo que o artista propõe como um ato criativo e os modos como somente a participação ativa do outro concede sentido a esse ato criativo, ele embaralha isso, que fez com que Hélio Oiticica ressaltasse, em reflexões diversas que fez a respeito desse assunto, a respeito do parangolé, o fato de o parangolé não ser somente um termo que identificava um conjunto de trabalhos que partilhavam certos atributos. Ou seja, o parangolé não é só o conjunto dessas obras, mas, principalmente, o parangolé é um conceito que revelava os limites do entendimento convencional de arte e que apontava, ademais, para a ideia de ambiente, e não mais de exposição, como lugar de efetivação desses trabalhos. Ou seja, aqui, por esse elemento, essa compreensão da relação do corpo, do descondicionamento do corpo, através dos parangolés,
ele amplia o conceito parangolé para um conceito que critica abertamente a própria noção de arte, a própria noção de exposição. Isso não cabe mais numa exposição. É preciso pensar em outra coisa que na exposição. É preciso pensar na ideia de ambiente. É uma coisa mais ampla, menos codificada do que a ideia de exposição. E no ambiente, seriam espaços estruturados para a participação. O artista, ou como ele chamava agora, o motivador, lançaria mão de todas as suas possibilidades e estratégias criativas e as ofereceria à invenção livre do espectador, que agora ele chamava de participador, concedendo à arte ambiental um caráter cambiante e instável, em que o ato de criar não se distingue mais da proposição da atitude criadora para o outro. Ou seja, a criação seria justamente a criação de uma atitude criadora para o outro, de uma situação criadora para o outro. Não há mais distinção entre uma coisa e outra. Você não entrega mais algo pronto para o outro, você entrega uma proposição para que o outro também crie. Essa era a ideia por trás do parangolé e do ambiente. Embora retrospectivamente Hélio Oiticica identificasse características de uma arte ambiental já nos núcleos, nos penetráveis e nos bólides, vários destes seriam, a partir da invenção do parangolé, retomados e reinseridos em ambientes que o artista iria construir nos anos seguintes. O primeiro deles sendo aquele que chamou de Tropicália, em que deu ambientação, como vocês veem aí na exposição, a 2 penetráveis anteriormente realizados. Ou seja, aqueles penetráveis que estão na Tropicália, aqueles 2, já existiam separados como penetráveis, como aquele que antecede aqui na exposição, aquele amarelo. Mas eles foram reincorporados, ressignificados e colocados nesse ambiente que ele chamou de Tropicália. O aspecto que de imediato mais chama a atenção em Tropicália é o quanto a obra toda de Hélio Oiticica está, a partir daquele momento, informada por sua vivência nos morros cariocas, e em particular na comunidade da Mangueira, estabelecendo essa experiência como vórtice do processo de reinvenção do ato criativo que pretendia inaugurar com seu programa ambiental. A experiência de andar pelas quebradas do morro, esgueirando-se por entre os barracos e becos, era emulada, neste ambiente, por meio da presença de penetráveis feitos de passagens estreitas e articulados por caminhos de areia e brita. Embora esses penetráveis já existissem como peças separadas, eram ali rearranjados de modo orgânico pelo artista. Eram integrados por meio de elementos da natureza. O ambiente incluía ainda folhagens e araras vivas e elementos da cultura local. Teriam a capacidade de oferecer àqueles que percorressem descalço o ambiente a sensação de estar pisando a terra, evocando e partilhando o que, segundo o depoimento de Hélio Oiticica, ele mesmo sentia ao caminhar por entre as vielas dos morros e favelas cariocas. Vocês tinham esse elemento que ele chamava elemento de quintal, de terreiro, de chácara, esse elemento vivencial que ele mesmo encontrava na presença, nas suas visitas nos morros cariocas. Essa coisa de pisar a terra, né? Colocar o pé no chão, voltar para criar uma ideia de brasilidade, uma imagem de brasilidade com esse trabalho. As construções improvisadas que havia nos bairros pobres que ele frequentava, respostas originais a uma situação de falta e atestado das desigualdades de acesso a moradias, informavam, por sua vez, arranjos construtivos presentes nos penetráveis, ali ambientados e reunidos. Ou seja, uma semelhança muito grande entre as soluções encontradas para fazer os penetráveis e a arquitetura que ele via nas favelas cariocas. Tudo somado, havia em Tropicália a vontade de propor, em contraposição à avalanche informativa e imagética que a sociedade moderna impunha, a vontade de propor um retorno à terra, a experiências basilares de vida, como estratégias para descondicionar-se de um determinado contexto social. Em seu conjunto, os elementos presentes no ambiente buscavam recuperar uma sensação vivida e apresentá-la simbolicamente ao outro,
processo que correspondia, segundo Hélio Oiticica, à elaboração de um mapa imaginado da cidade do Rio de Janeiro, o qual condensava imagens de lugares reais por ele conhecidos. Ou seja, como se a Tropicália fosse um mapa, e todo mapa é um resumo, é uma abstração. Todo mapa é feito de elementos singulares que o cartógrafo escolhe num território complexo e que servem de balizas para que outros caminhem nesse território, conheçam esse território. Então ele via a Tropicália quase como fosse um mapa mental da sua vivência no Rio de Janeiro. E é isso que ele oferecia ao outro como experiência para ser vivenciada. Anos depois, Hélio Oiticica viria a identificar esses procedimentos condensados em Tropicália com um processo que ele chamava um processo de mitificação consciente da vida cotidiana. E essa ideia, esse reconhecimento é importante para o que ele iria fazer em seguida, a partir daí, e principalmente nos anos 70. Então ele reconhece que ali ele estava mitificando, estava conscientemente mitificando a experiência da vida cotidiana que ele tinha no Rio de Janeiro. Bom, os desdobramentos do programa de Hélio Oiticica, que se seguiram à Tropicália, apontam para o reconhecimento de um forte elemento autorreferencial nesse ambiente e também para a vontade que o artista passa a exibir de despir-se, de livrar-se dessa autorreferencialidade, dessa maneira atenuando o caráter mitificador que a vivência urbana havia assumido em seus trabalhos. O que sintetizava sua investigação até aquele momento. Fundamental para essa mudança de posição frente à obra foi a elaboração, ainda em 67, o ano da Tropicália, do conceito de suprassensorial, em que o artista atenua, no âmbito do seu programa, a importância da estruturação de um ambiente dado, passando a privilegiar os comportamentos que suas proposições poderiam ativar naqueles que viessem a interagir com elas. Ou seja, passa a estar menos interessado na configuração de uma estrutura, na criação de um ambiente onde fique claro, né, a referência de uma cidade ou de um país, ou enfim, uma imagem país, e está muito mais interessado em ativar o comportamento do outro com seus ambientes. Então, o suprassensorial, a ideia do suprassensorial era isso, era atenuar a importância da estruturação do ambiente e privilegiar os comportamentos que suas proposições poderiam ativar nos que viessem a interagir com elas. O suprassensorial seria, abre aspas, a tentativa de criar, por proposições cada vez mais abertas, exercícios criativos dirigidos aos sentidos, para, através deles, da percepção total, levar o indivíduo a uma suprassensação, ao dilatamento de suas capacidades sensoriais habituais, para a descoberta de seu centro criativo interior, da sua espontaneidade expressiva adormecida, condicionada ao cotidiano. Fecha aspas. Claro que aqui isso tudo está envolvido com a cultura das drogas também nos anos 60, e embora ele reconheça isso nos textos, mas diz que independentemente de você estar sob efeito ou não de drogas, o seu objetivo era criar um ambiente em que você tivesse uma sensação similar ou semelhante àquela que você teria se tivesse sob o efeito de drogas, no sentido de descondicionar os seus sentidos, de dilatar suas capacidades sensoriais e com isso perceber o mundo de uma outra maneira. Então o conceito do suprassensorial informou centralmente um evento que ele organizou, um evento chamado Apocalipopótese. Não me pergunte o que é isso. Que foi realizado ao ar livre no Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo. Por meio de convites a artistas diversos, juntou-se uma série de propostas destinadas a ativar uma experiência coletiva e casual de criação, abertas aos estímulos sensoriais de ordens diversas, oferecidos pelas circunstâncias daquele lugar e daquele momento, sem que houvesse um fim certo e tampouco uma finalidade definida. Nesse evento, por exemplo, o artista Antônio Manuel apresentou as urnas quentes deles, que eram caixas com elementos guardados, com mensagens que eram quebradas e abertas na hora. A Lígia Pape apresentou os seus ovos, que eram estruturas cúbicas de papel, onde as pessoas emergiam de dentro delas e rompiam aquele ovo num processo, numa simulação do nascimento. E o próprio Hélio Oiticica apresentou com um grupo que veio da Mangueira com ele, uma série de parangolés, dançaram por entre as pessoas e tal. Então, e vários outros, o Rogério Duarte fez uma apresentação de cães amestrados,
no meio do evento. Enfim, é uma série de artistas e não artistas participando ativamente daquele evento, criando essas situações casuais de criação, etc. Então, eram propostas que não eram consideradas, seja individualmente ou em conjunto, como trabalhos com significados estanques. Cada uma delas sendo apenas uma proposição para o comportamento. Propostas que operariam nesse contexto são imagens do Apocalipse Hipótese. Propostas que operariam nesse contexto como células germinativas. Essa era outra ideia que também ele começou a formular na época. Essas propostas seriam células germinativas a partir das quais as subjetividades se manifestariam livremente, como ação ou como pensamento, e com isso construiriam situações até então inexistentes. Esse é o Torquato Neto, poeta Torquato Neto. Em vez de oferecer um mapa, a diferença em relação à Tropicália, por exemplo, é que em vez de oferecer um mapa pessoal para servir de baliza aos percursos investigativos de outros, como ele fez em Tropicália, Hélio Oiticica passava agora a investir na construção de estruturas moldáveis ao comportamento alheio, permitindo que cada um inventasse a sua cartografia. Não era mais uma cartografia fixa que ele oferecia às pessoas, mas apenas um molde de criação, de ativação do comportamento, para que as próprias pessoas inventassem suas maneiras de se relacionar com o mundo. Também o Éden, que está aqui também na exposição, o Éden, um projeto ambiental desenvolvido na Galeria Whitechapel, em Londres, chamado na época da Whitechapel Experience, em que Hélio Oiticica articulou e ressignificou parte relevante de sua produção até então, inclusive a Tropicália, inclusive os bólides, inclusive os parangolés, os núcleos, trouxe tudo para dentro da Whitechapel, isso em 69. Né? O Éden teve no suprassensorial um conceito organizador, posto que buscava traduzir experiências pessoais em algo aberto. Vocês veem lá no fim dessa imagem, por exemplo, o parangolé tenda, aquela imagem vertical lá. Então ele articulou parte relevante de sua produção, buscando traduzir experiências pessoais em algo aberto, disponíveis para a participação inventiva do outro. Conforme compara Celso Favaretto, enquanto em Tropicália o participante fazia de sua caminhada um exercício com as imagens, no Éden não há nada para ser decifrado. Entrando no campo de ações desconhecidas, que despertam os sentidos e que ativam a imaginação, o espectador, o participante, é levado a produzir novas relações com elementos, objetos, materiais, com sensações e com ideias. Então, num sentido preciso, o rápido desenrolar de seu programa, da Tropicália até o Éden, pode ser entendido como um processo de desmitificação do cotidiano da vida e das ruas do Rio de Janeiro. Ainda que nesse momento Hélio Oiticica não tenha formulado dessa maneira. É só nos anos 70 que ele vai reconhecer que nesse momento, após um processo de mitificação da vida do Rio de Janeiro, que estava muito presente na Tropicália, ele passa rapidamente pelo conceito de suprassensorial para chegar a começar um processo de desmitificação, onde o que está em jogo não é mais o oferecimento do que ele chamava esse mapa de uma cidade, mas simplesmente essa estrutura para o comportamento, essa estrutura flexível, onde você vai aqui no Éden, você não encontra mais as araras, não encontra mais as árvores, não encontra mais aquelas estampas coloridas dentro dos impenetráveis, é muito mais seca, muito mais dura, é muito mais objetual, é realmente um frame, uma estrutura para que você tenha uma experiência única e pessoal. Você entra lá naqueles ambientes e é você e a relação com aquela estrutura, com aqueles materiais. Você pisa na água, pisa na areia, você deita naquela palha e aí por diante. Não tem mais aquela vontade de representar o país mesmo que através desses elementos disparatados. Então, no sentido preciso, então eu falei desse processo de desmitificação. E aí vocês veem, inclusive alguns bólides que estão aqui na exposição,
e os parangolés, que faziam parte do Éden. Estavam lá, esses dois boles aí no chão, o do corpo, o mergulho do corpo e esse da brita, nessa estrutura de madeira, que estão aqui na exposição de maneira separada, mas que na experiência da Whitechapel, nessa grande Whitechapel Experience, que tinha o Éden, tudo isso estava dentro, tudo isso estava misturado num grande ambiente que ocupou toda a galeria em Londres. Bom, em várias das proposições contidas no ambiente Éden, é igualmente patente o papel desempenhado por outro conceito, o conceito de Krelazer. Ele tinha uns conceitos muito particulares, né? Impressionante como ele vai criando os próprios conceitos para entender a própria obra, para criar o próprio trabalho. Então, no Éden também tinha esse conceito, era muito operativo, o conceito de Krelazer, que foi elaborado quase em simultâneo ao do suprassensorial. Por meio desse neologismo, que ata criação e lazer, Krelazer, Hélio Oiticica sugeria que a participação criadora poderia abarcar também os estados de repouso, invocados como estados vivos, capazes de catalisar energias não opressivas em suas proposições, e não mais como momentos de mera dispersão. Ou seja, o estado de lazer não é somente dispersão, é também um estado criativo, em potência. Subvertendo assim o que rezava o senso comum sobre situações em que não há trabalho ativo. A ideia de Krelazer está presente em células germinativas diversas do Éden, como vocês veem aí. Cabines penetráveis, tendas, tem essa tenda preta que vocês têm aí no Éden, e especialmente espaços para habitar que ele chamou de ninhos, que também está presente aqui na exposição. São esses ninhos onde as pessoas entravam e se aninhavam, traziam suas coisas para lá, seus livros, seus discos, seus objetos, e ficavam aninhados ali, simplesmente numa atitude de descanso, mas que para Hélio também criadora. Então, eles ficavam à disposição de todos, esses elementos, essas células germinativas, esses ninhos, ficavam à disposição de todas para o lazer fazer não interessado, como ele chamava. Então, o artista nunca chegou a realizar, contudo, o que ele chamava do projeto Barracão, que seria destinado ao Rio de Janeiro, que seria, conforme ele anunciou, o ambiente total comunitário do Krelazer. A ideia dele era fazer um barracão, assim, um grande galpão, um grande armazém, onde criasse de uma maneira magnificada essas estruturas, essas células germinativas, para que as pessoas pudessem desfrutar criativamente do lazer. Bom, embora apenas esboçada aqui, eu corri um pouco para esboçar essa trajetória percorrida por Hélio Oiticica nesse período, nos anos 60, em meados dos anos 60, em que o conceito de parangolé ancora o descondicionamento do corpo e a convocação do outro para um estado de invenção, essa trajetória ressalta a articulação orgânica entre as invenções diversas que formavam seu programa. Estendendo o sentido de ambiente para além do que um recinto qualquer delimita, o artista propunha, no limite, apropriar-se de coisas que estão em qualquer lugar, seja em seu apartamento, seja nas ruas, que qualquer coisa seria apropriável. E a partir dessa apropriação, convocar quem estiver disposto a interagir criativamente com elas, para confundir experiência cotidiana e prática artística. Museu é o mundo, afirmava ele sem hesitação. E essa afirmação da contiguidade que existe entre o ato vivido e o gesto criador, expressa na incorporação do cotidiano e do que ocorre nas ruas, no outrora limitado campo consagrado à arte, que permite aproximar de imediato a ideia de delírio ambulatório elaborada em final dos anos 70, época que, como disse, ele retorna do Rio de Janeiro depois de vários anos vivendo em Nova York, e o programa ambiental conceituado desde meados dos anos 60. Quer dizer, há uma ligação, há uma conexão entre o que ele vai chamar de delírio ambulatório no final dos anos 70 e essa abertura para as ruas, para o cotidiano, abertura para o mundo, que é resumida nessa frase que dá nome à exposição, que é a ideia de que museu é o mundo. A reafirmação, a partir de 1978,
da centralidade da vivência nas ruas para o que ele faz, é acompanhada, todavia, de uma reavaliação do momento-chave que, na década de 60, fez o seu trabalho transbordar para as ruas. Ele reconhece, agora de maneira explícita, que, ao contrário da mitificação da sua vivência presente em proposições passadas, e em particular na Tropicália, seu reencontro com o Rio de Janeiro se dá, dessa vez, nos anos 70, como um processo de desmitificação, em que todos os seus cantos e pedaços, e aí ele enumera vários que são importantes para ele, como a Pedra de Pão de Açúcar, a Estação Central do Brasil, as ruas do centro, os morros de São Carlos, da Mangueira, o Morro do Juramento, as praias e mesmo o mar, entre muitos outros, possuem para ele um significado concreto e vivo, destituídos do caráter mítico de outrora. Ele agora ressalta o caráter concreto daquela experiência na cidade e não mais tem o intento de mitificar aquela experiência e oferecer ela dessa maneira mitificada ao outro. E agora está interessado nessa experiência concreta, viva, direta, com os elementos que fazem a cidade. Não é à toa que os mitos vadios são caracterizados no texto release do evento, de 78, como mitos vazios. Ele faz esse esclarecimento. E não se trata mais dos mitos como outrora, mas mitos vadios são mitos vazios, são mitos concretos. O delírio que ele faz, o delírio ambulatório, é um delírio concreto. Então, nesse contexto, afirma que o delírio ambulatório, como disse, é um delírio concreto, que se faz no confronto atento com as coisas prosaicas que compõem as andanças e vadiagem, as andanças de vadiagem, como ele dizia, e a identificação e a coleta dos fragmentos tokens, que permitem resumir e entender novamente um território que se pensava já sabido, e ao mesmo tempo também reinventar-se, entender a si próprio outra vez. Em algumas ocasiões, como no próprio texto de release do evento Mitos Vadios, Hélio Oiticica fornece exemplos de fragmentos tokens que teria achado e recolhidos nas ruas do Rio de Janeiro. Pedaço de asfalto e de calçada da Avenida Presidente Vargas, via por onde então desfilavam as escolas de samba, nos carnavais, terra do Morro da Mangueira, obviamente importante para ele, água da Praia de Ipanema, ou mesmo objetos à venda nos bazares da antiga Rua Larga, artéria que liga o Morro da Conceição ao centro da cidade. Por implicar tanto a eleição de partes da cidade por onde caminha, em detrimento de outras, por onde não passa, quanto também a invenção de rotas improváveis a um grande número de seus moradores, é possível associar a deambulação vadia, o delírio ambulatório, a uma retórica que é elaborada não com palavras, mas com o corpo. Tal como apontado por Michel de Certeau, em seu estudo sobre práticas urbanas de caminhada, a arte de moldar frases tem como equivalente uma arte de moldar percursos, sendo possível sugerir analogias entre figuras de estilo de linguagem e figuras ambulatórias. Para o antropólogo, apoiado em estudos de outros pesquisadores, a sinédoque, por exemplo, a palavra empregada em um sentido que designa uma parte no lugar do todo, é ecoada na narrativa de uma trajetória, em que um detalhe de algo visto na rua resume todo o percurso. De modo semelhante, o assíndeto, a supressão dos termos de ligação entre uma frase ou entre frases, é praticado na caminhada que seleciona e que fragmenta o espaço percorrido, em que há elipse de lugares conjuntivos da topografia andada. Como resume Michel de Certeau, enquanto a sinédoque amplifica o detalhe e miniaturiza o conjunto, o assíndeto desfaz a continuidade e desrealiza sua verossimilhança. O recolhimento de fragmentos tokens ao longo do delírio ambulatório de Hélio Oiticica dá ainda mais concretude a essas analogias, articulando-as como elementos de uma retórica da deriva. Afinal, se fragmentos materiais do Rio de Janeiro substituem simbolicamente a totalidade da cidade,
também expõe ausências e vazios que dão espaço à invenção do caminhante. Alguns resultados desse permanente reconhecimento mítico concreto da cidade são mais conhecidos que outros, por terem sido fotografados e assim publicados ou exibidos. Um deles, que está aqui na exposição, é um pedaço de asfalto, recolhido pelo artista entre os escombros da obra de metrô da Avenida Presidente Vargas, e que é nomeado Manhattan Brutalista, por lembrar, ainda que toscamente, o desenho cartográfico da região nova-iorquina. Ao aludir simultaneamente a parte das duas cidades que por mais tempo viveu, os contornos do mapa de Manhattan, recortados em matéria pertencente ao chão do Rio de Janeiro, Hélio Oiticica faz sugestiva junção dessas duas cidades, como se revisitasse sua cidade natal, o Rio, à luz da vivência na região de Nova York por 7 anos. Esse escombro, segundo o artista, teria sido apropriado como objeto semimágico trouvé, outra expressão dele, e resulta de uma experiência do mito desmitificado. Junto a pedaços de calçada da mesma Avenida Carioca, compostos de mosaicos de pedra e cimento, aquele fragmento de asfalto foi instalado no banheiro de seu estúdio no Rio de Janeiro, todos fazendo parte de um jardim transformável, intitulado Avenida Presidente Vargas, Kyoto Gaudí, nome que é homenagem a lugares míticos pelos quais tinha interesse, os jardins da cidade japonesa e as construções feitas de fragmentos projetados pelo arquiteto catalão. Bom, um ano depois dessa experiência, foi realizada em 78, Hélio Oiticica afirmava, numa carta, sua importância como um momento de gestação de algo novo em seu trabalho. De fato, é a ideia de delírio ambulatório, associada ao que resultou de suas expedições à Avenida Presidente Vargas, que dão origem à formulação do Programa in Progress Caju. Caju é um subúrbio do Rio de Janeiro, com o qual o artista iria se ocupar ao longo de vários meses em 1979. Para esse projeto, Hélio Oiticica propunha convidar diversos participadores, incluindo artistas, críticos, designers, poetas, fotógrafos, cineastas, paisagistas, além de outros que quisessem aderir espontaneamente, para tomar o periférico bairro do Caju como se esse fosse um playground, em que os visitantes poderiam realizar trabalhos esboçados ou tentar descobrir, isso seria o play, ou descobrir o que fazer diretamente no amplo espaço escolhido, que seria o ground. As ações seriam idealmente feitas ao longo do tempo, in progress, de acordo com os planos e as abordagens dos propositores, sem que houvesse um momento pré-definido para acabar. É somente no dia 12 de dezembro daquele ano, de 79, que é realizado em locais variados do bairro do Caju, o que o artista sugeria ser o primeiro de uma série de acontecimentos poético-urbanos, no contexto do Programa in Progress Caju. Concebido como uma homenagem ao centenário do nascimento do artista suíço Paul Klee, reconhecidamente uma das maiores influências de Hélio Oiticica desde o início de sua carreira, o acontecimento foi nomeado de Kleemania. E como sua contribuição a esse evento, Hélio Oiticica realizou a primeira versão do trabalho Devolver a Terra à Terra. Nessa ação, coletou e transportou terra escura de uma parte distinta da cidade, de Jacarepaguá, até o aterro de lixo do bairro do Caju, despejando a matéria recolhida sobre a terra daquele lugar, no espaço delimitado por uma forma vazada de madeira, posta sobre o chão, que foi depois dali retirada e deixada essa imagem que é a terra, chamada Devolver a Terra à Terra. Se desde a concepção do Programa in Progress Caju ficou explicitada sua ancoragem no conceito e na experiência do delírio ambulatório, era também claro para o artista o fato de que a tomada do Caju como plataforma de invenção era apenas uma demonstração de algo que poderia ser estendido para toda a cidade do Rio de Janeiro, podendo acontecer, além disso, a qualquer momento, não necessariamente sendo parte de um evento. Ele dizia: o meu approach ao Caju
se deu pelas vias do delírio ambulatório, recuperador regenerante, como de resto toda a penetração nas diversas áreas da cidade do Rio. O Rio é a cidade ideal que amalgama níveis, bairros, regiões totalmente diversas, num campo urbano só. O Rio é o paraíso do delírio ambulatório. Não à toa, o segundo acontecimento poético urbano, proposto para acontecer no dia 9 de fevereiro de 1980, pouco menos de 2 meses após o primeiro, não ocorre mais no Caju, mas é planejado para o Morro da Mangueira, tendo como ponto de referência o boteco Buraco Quente, e concebido como um esquenta para o carnaval, sem hora certa para chegar ou sair dos convidados. De modo similar ao que fez no primeiro acontecimento poético urbano, a ideia de Hélio Oiticica era criar um ambiente aberto e contíguo ao espaço urbano, não mais um ambiente fechado numa sala. Um ambiente propício à emergência de um estado de invenção, em quem lá esteja e em quem se deixa afetar por aquele acontecimento, provocando o surgimento aleatório de experiências poéticas, sejam programadas ou não. Como a sua própria contribuição ao acontecimento, Hélio Oiticica propunha fazer 2 coisas. Primeiro, levar um pedaço de madeira ladrilhada para improvisar algumas ações em cima dele, incluindo a construção de maquete. Ou seja, deve um pedaço de madeira ladrilhado, colocar em diversos cantos do lugar e realizar ações em cima daquele território delimitado por ele. E a segunda ação era essa de fazer uma roupa com tecido transparente e preto para vestir nele e também vestir nos outros, inspirado na camisa de alguém que ele havia visto em uma das frequentes incursões da Mangueira. E é interessante ver nos textos dele como ele ficou fascinado por uma pessoa que ele viu, um dançarino na Mangueira, com essa camisa preta totalmente transparente, que dançava e que permitia ver o corpo da pessoa também, e ele resolveu se apropriar daquilo e fazer um trabalho para esse acontecimento poético urbano no Esquenta para o Carnaval. Essa segunda proposta para o Esquenta para o Carnaval reforça o lugar importante que a indumentária e a fantasia em particular ocupa no programa criativo do artista, por seu poder de ressignificar o corpo. Em certa ocasião, Hélio Oiticica chegou a aproximar conceitualmente as capas de Parangolé aquelas fantasias que, sem pretender representar personagens estáveis, são invenção gratuita e improvisação trivial. Dessa maneira, contrapondo-se ao preconceito, comum no meio crítico da época, em relação ao embate do corpo com o mundo como uma forma de conhecimento que é irredutível à razão. Ou seja, a fantasia seria muito importante para esse reentendimento, essa ressignificação do corpo, esse descondicionamento do corpo frente ao mundo. Como o artista mesmo resumiu, o vestir improvisado torna-se elemento estrutural para a descoberta do corpo. E ao observar as fotografias que registram sua performance durante o evento Mitos Vadios, é possível perceber nas roupas e nos acessórios usados por ele essa vontade de inventar algo novo por meio do ajuntamento no próprio corpo de referências que lhe são caras. Sem pretender pormenorizar toda a fantasia composta por Hélio Oiticica para esse dia, eu queria destacar, para efeito da argumentação aqui, 2 dos seus elementos principais. Um dos componentes que mais se sobressaem nas imagens existentes é a longa peruca que o artista portava. Ele tinha o cabelo muito curto à época. Ele está portando essa peruca, que pertencia, segundo ele anunciou à imprensa, à crítica de arte Esther Emílio Carlos, que acompanhava e apoiava as ações de Hélio Oiticica desde o início da década de 60, e que estava presente como sua convidada ao evento realizado em São Paulo, aos Mitos Vadios. Embora certamente houvesse na escolha desse item, na peruca da crítica, um desejo de homenagear uma companheira longa de percurso, é razoável supor que havia igualmente a intenção irônica de o artista travestir-se de crítico. A decisão de usar uma peruca nessa ocasião é mais significativa, entretanto, porque evoca um comentário feito por Hélio Oiticica vários anos antes, a respeito de uma fotografia que registra um morador da Mangueira experimentando a peruca que confeccionara para o carnaval. Ele anotou no verso da foto: vestir uma peruca, mais do que o ato prático,
é um ato mágico. É a incorporação de uma nova realidade. Ao usar uma peruca em Mitos Vadios, portanto, o artista sugere, ainda que de modo não declarado ou explícito, que há continuidade entre o que ocorre em um desfile da escola de samba e o que pode ocorrer no campo artístico. Guardadas as evidentes diferenças de contextos, o que parece importar aqui é a elaboração de gestos e a adoção de estratégias que subvertam o que é dado como certo e estável, estabelecendo um estado de invenção que promova a desregulação dos corpos. E isto nada mais é do que a reafirmação da própria ideia de Parangolé. Um outro elemento de destaque na indumentária usada por Hélio Oiticica em Mitos Vadios são as alusões feitas ao rock. Principalmente, nesse caso, aos Rolling Stones e a Jimi Hendrix, que eram muito citados por ele em vários textos, além de Bob Dylan, que eram 3 artistas que ele admirava muito, que citavam muito em vários textos e cartas. Mas aqui ele faz referência aos Rolling Stones na camiseta que usava e no blusão, como eu já disse anteriormente, um blusão com o nome de Jimi Hendrix que ele usava. E também estava, durante a performance, a música que estava tocando era dos Rolling Stones, aquele disco que na época eu acho que era lançado, eu acho que era Some Girls, que era o disco da época dos Rolling Stones. Estava como trilha sonora da performance. Então reafirma por essas referências a crença na potência libertária desse estilo de música e de dança que o artista proclamava com frequência desde finais da década de 60. O que mais o atraía no rock era aquilo que também o fez aproximar-se do samba anos antes. As possibilidades que abria a descoberta do corpo de quem se deixasse atravessar e afetar pelo ritmo e se entregasse ao que ele chamava a dança que se dança, sem precisar se referir a um par em evoluções feitas no espaço e sem qualquer obrigação de seguir movimentos pré-estabelecidos, dispensando a aprendizagem de passos que mesmo o samba solicita de iniciantes. Na referência feita ao rock em Mitos Vadios, Hélio Oiticica insiste, como fazia desde meados da década de 60, no papel central que a música e a dança possuem para que se entre em um estado de invenção. Não é por acaso, afinal, que afirmou que o que fazia era música, e que música não é uma das artes, mas é a síntese da consequência da descoberta do corpo. Por sua natureza fugidia, o delírio ambulatório não possui na obra de Hélio Oiticica o estatuto de outras de suas criações, tais como os núcleos, os penetráveis, os bólides e os parangolés. Mesmo ambientes complexos e resistentes a explicações como a Tropicália e o Éden são melhor delineados e reconhecidos como trabalhos do que o ato de deambular pela cidade para tomá-la como estopim de invenção. O delírio ambulatório talvez seja, porém, a expressão mais radical do parangolé, entendido este em seu sentido amplo, como um programa ambiental que busca quebrar as distinções entre ateliê e rua, e principalmente entre artista e público, acionando o segundo como participante na atividade criadora, e instaurando uma forma de expressão genuinamente disseminada e coletiva. Radicalidade que põe em xeque os próprios limites do programa desenvolvido pelo artista, e no qual o delírio ambulatório se inscreve. A consciência desse paradoxo está claramente expressa num texto preparatório para o programa In Progress Caju. Ele diz: pelo delírio ambulatório, o campo urbano, o campo visual ambiental, o campo humano são approached de um modo totalmente free, mais perto das transformações criativas do que antes, como também sem compromisso, sem consequência. É a busca da falta de consequência, é o não-programa. O delírio ambulatório é associado, portanto, a um movimento que é simultaneamente objetivo e subjetivo, de contínuo e crescente desfazimento de fronteiras. São nas caminhadas em meio à cidade que o artista percebe intuitivamente as coisas vagas e imprecisas que informam ações a desenvolver. Afinal, caminhar, como diz Michel de Certeau, é ter falta de lugar. É busca do que está ainda a ser inventado. É no caminhar que Hélio Oiticica diz intuir movimentos e ter vislumbres. Para o artista, o delírio ambulatório produz uma situação de ambivalência que permite associá-lo a um estado de vigília,
em que, entre o despertar e o sono, as coisas perdem contorno certo e podem sugerir o que antes ainda não se sabia. Ou pode ser associado, como ele escreveu, a uma meditação conduzida pelo pé, ou mesmo, como sugere em outro contexto, a uma hora do sonho, expressão usada por aborígenes australianos para descrever os momentos em que abandonam suas casas e que vagam sozinhos sem saber para onde. E é paradoxal pensar que o delírio ambulatório concreto engendre o sonho, esse estado inconsciente onde tudo pode ser inventado. O destaque que crescentemente dá essa ideia, após seu retorno para o Brasil, em 78, parece também ser vontade de estender a toda a cidade do Rio de Janeiro sua intensa vivência na Mangueira, único lugar onde dizia que não tinha vislumbres, pelo fato de tudo lá já o ser. Destaque que exprime o desejo de transformar o Rio de Janeiro em labirinto topográfico da paixão delirium ambulatorial. Para concluir, é preciso notar que, se compreendermos a andança vadia como expressão radical do parangolé, entendido como projeto de dissolução do corpo no mundo, talvez tenhamos que avançar e também dizer que o delírio ambulatório coloca o programa de Eliot Sica em uma situação limite. Pois o delírio ambulatório não é somente uma proposta de performance, aspecto que o deixou incomodado e insatisfeito no evento Mitos Vadios. O delírio ambulatório é um estar no mundo, é um jogar-se na vadiagem, é a extensão radical do crelazer, é abrir-se para o que está nas ruas em busca de elementos que permitem a reinvenção constante de subjetividades, que conduzam à imersão em um estado de invenção que tome mais e mais espaço da vida de cada um. Como ele mesmo diz na parte final do texto release feito para o evento Mitos Vadios, as ruas e as bobagens do nosso daydream diário se enriquecem, vê-se que elas não são bobagens, nem trouvailles sem consequência. São um pé calçado pronto para o delírio ambulatório renovado a cada dia. O delírio ambulatório, portanto, é uma proposta de emancipação do corpo, assistida não mais por objetos e por situações criados ou propostos pelo artista, seja com núcleos, bólides penetráveis, capas ou mesmo com ambientes, mas deflagrada pelo próprio embate com o mundo. É algo já intuído e implicado no próprio conceito de parangolé, por meio do qual Eliot Sica propunha estender o sentido de apropriação às coisas com que se depara, diz ele, nas ruas, terrenos baldios, campos, o mundo ambiente, enfim. Coisas que não seriam transportáveis, mas para os quais eu, Hélio, chamaria o público à participação. O paradoxo, do ponto de vista da obra do artista, é que implícita nesse chamado radical à participação no mundo ambiente, por meio do delírio ambulatório, está também a sua despersonalização. Eliot Sica sai gradualmente de cena e torna-se propositor somente de uma ideia de participação. Não há mais trabalho algum a ser visto, e tampouco há sentido para a ideia de espectador ou de exposição, mesmo nos moldes do participador dos ambientes feitos em recintos fechados ou dos acontecimentos poéticos urbanos já comentados. O museu, de fato, se transforma no mundo, na experiência cotidiana. E se é assim, é tentador sugerir que, embora nunca se possa saber ao certo o que Eliot Sica poderia ainda propor a partir daí, o fato de ter morrido tão cedo não impede que possamos considerar que concluiu seu programa, dissolvendo ele nas ruas. Obrigado.